Graças e paz, amados. Quero falar hoje aqui com vocês a respeito de andar embaixo de uma palavra, amém? E fazer aquilo que o Pai tem te direcionado. Vamos primeiro lá para Gênesis 1, 27. A partir do 26, aliás. O Senhor fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, homem e mulher os criou, conforme a imagem e semelhança. Observe que ele falou nossa. Nossa, ele estava falando com quem ali? Ele estava falando com o Espírito Santo. Ele estava falando com o verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lá em Mateus está falando do próprio Jesus, falando do Espírito Santo, da Trindade ali com ele. E o mais lindo e mais tremendo, façamos a nossa imagem. E ali fala sobre o Pai, o Filho, o Espírito. Nós somos corpo, Cristo, né? Nós somos alma e nós somos Espírito. Que lindo, que tremendo. E foi assim que o Pai nos criou, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E ainda que no capítulo 2, o Senhor fala para Adão, dá nome aos animais, dá nome, o Senhor dá uma autonomia, né? No capítulo 2, 19, ainda fala assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Que lindo, que tremendo. Você está vendo? Deus, ele tem pessoas que acham, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só se Deus falar comigo, descer do céu e disser que vai ser isso, vai ser esse nome, vai ser essa pessoa, vai ser desse jeito. Mas o Senhor, quando Ele nos criou, Ele nos fez semelhantes a Ele, colocou em nós os seus atributos. Ele te respalda quando você está nele, em espírito e em verdade. Quando você está no Filho, no Pai, né? Porque ali estavam os três, passamos a nossa imagem e semelhança. Então, depois da queda de Adão, né? Tem toda aquela história que a gente já sabe, a gente tem que ser resgatado, redimido através do sangue de Jesus, que nos leva a ter relacionamento com o nosso Abba Pai e com o Espírito Santo de Deus, amém? E quando nós estamos nele, nós podemos agir, nós podemos fluir e andar debaixo da palavra que ele tiver nos liberado. Mas na frente ele fala com Abraão, sai da tua terra, lá em Gênesis 12, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele deu uma palavra de ordem para Abraão e logo depois uma promessa: e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Mas exigiu uma ação. Ele andou debaixo de uma palavra, ele saiu de onde o Senhor falou para ele sair. Ele ainda ficou com a parentela. Quem era que estava com ele ainda? Ló. Se você for ler aqui, Ló era filho do seu irmão, era sobrinho dele, né? Só que mais na frente ele se desligou de Ló também. Por quê? O Senhor falou para ele sair do meio, sair da terra e da parentela. Ló ainda era parentela, né? Então, quando o Senhor der uma palavra, a gente tem que agir nessa palavra 100%. E Ele nos respalda, meus irmãos. E é o que o Senhor tem ministrado na minha vida, né? Filha, é liberar de palavra, é fé, é jejum, é oração, é unção, amém. Mas não fique só nisso. Não fique só nesse... tem pessoas que acabam, me perdoa falar, entra até num misticismo gospel, né? Pega aquele óleo, derrama o óleo, a unção é bênção, você ungir, é bíblico. Não estou falando que você não vai fazer isso. É bíblico a unção. Mas eu estou falando de pessoas que só se prendem a isso e acham que o restante que vai acontecer vai ser mágica. Não é, exige uma obediência, um andar debaixo de uma palavra, um ir, que a palavra fala, ir
ide, pregai, o evangelho é uma ação, o ir. Ide, pregai, apregoai. Você ir, você fazer, mas fazer debaixo de obediência, debaixo da palavra, né? Eu tenho aprendido que até o que nós achamos que é correto fazer, sou tão bonzinho, estou fazendo bem. Se não for debaixo de uma palavra, se não for debaixo daquilo que Deus está te pedindo para fazer nesse momento, não é bem, né? Deus me deu uma palavra, por exemplo, de fazer algo, de fazer uma obra em um lugar. Aí eu de repente vou para outro que eu gosto muito, me identifico muito com a visão, é vida no espírito, é falar em mistério, eu amo de paixão. Aí Deus vem e fala, esse lugar é uma bênção, realmente eu tenho um fluir aí com eles, mas o que eu tenho contigo, a palavra que eu te dei é outra, volta lá. Entendeu? Abraão, o Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela. De repente, para você, para mim, Deus vai falar, não, volta àquele lugar, faz o que eu te falei ali, ergue um altar de adoração para mim ali naquele lugar. Amém? Então, ande em obediência ao Senhor, porque o Senhor, Ele te respalda. Quando eu falo que o Senhor nos respalda, eu estou falando que o Senhor nos capacita. Estou falando que Ele nos apoia. Naquilo que Ele te chama, Ele te capacita. Naquilo que Ele te chama, Ele sabe que você vai fluir naquilo que Ele te chamou. Na palavra que Ele liberou sobre a sua vida, Ele está entrando contigo naquilo. Você está colocando a sua mão e a mão dele está junto com a sua. Amém? Então, é por isso que eu estou afirmando. Ele te respalda naquilo. Por exemplo, Abraão saiu da terra dele, andou debaixo de uma palavra, obedeceu. Amém? E Deus esteve com ele, cumpriu todas as promessas na vida dele. Outro exemplo que eu dei aí antes foi Adão, quando o Senhor chamou Adão ali para dar o nome aos bichos, né? O Senhor poderia ter feito muito bem como o dono de uma linha de automóveis, da Fiat, por exemplo. O dono já tem o nome de cada automóvel, ele já escolheu. Aí ele vai pegar as plaquinhas com os nomes e vai falar para o funcionário dele, aquele carro é esse, aquele, é aquele, é aquilo outro, e vai colocar a plaquinha lá, com o nome que ele já escolheu, ele já pré-determinou. Mas Deus não fez isso. Deus deixou Adão fluir naquilo, porque Deus sabia que Adão era um com ele. Porque quando o Senhor fez Adão, o que o Senhor falou? Façamos ao homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não só a aparência, mas a semelhança na essência. Amém? Então, antes da queda, Adão ele tinha a essência do próprio Deus. E tinha a criatividade, o poder criativo que nós temos. E que Deus quer me usar e te usar com esse poder também de criatividade. Amém? E então ele fala isso. Quando ele te chama, ele te capacita, ele está contigo naquilo, ele te respalda naquilo que você faz dentro do que ele te chamou para fazer, em obediência, amém? Sendo cheio dele, não apenas como eu estava falando ali atrás, como uma questão mística, né? Pegando um óleo, vou pegar um vidro de óleo, de azeite lá do Monte das Oliveiras, e esse óleo que eu vou passar na irmã, na minha geladeira, vou orar na casa do fulano e tudo vai acontecer na vida dele. Aí você entra numa questão mística, né? Não é o óleo, não significa que você não deve ungir, a palavra fala pra gente ungir, né? Principalmente os presbíteros a orar pelos enfermos, ungir os enfermos. Mas eu tô falando quando você está nele, quando você está enxertado, quando você, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue. A palavra fala que nós somos um com Ele, que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais e que nós podemos fluir nessa autoridade e nesse poder. Amém? Então é isso que o Senhor tem falado, tem ministrado a respeito do fluir, a respeito do respaldo, porque quando Ele vê que você está fluindo nele, que você está cheio dele, cheio da unção dele, Ele quer te usar. Você tem que fluir daquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida.
Ele não quer ver você apenas dentro da igreja, no templo, erguendo a mão, adorando, amém, é bíblico, é benção adorar o Senhor, mas Ele está te enchendo para algo. E a gente não precisa ir muito longe. Uma palavra você já tem, que é uma palavra para todos nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é para todos. Eu preciso saber qual é o meu dom, acessar qual é o meu chamado. Não, vá. Ide. E aí nesse fluir, nesse ide, o Senhor vai te mostrando o que Ele quer que você faça, como que Ele quer que você flua, se Ele quer que você flua curando, se Ele quer que você flua só evangelizando, no evangelismo, que é tremendo, se Ele quer que você flua na palavra, na adoração, e Ele vai te capacitando e te direcionando, mas quando você entra debaixo dessa palavra, né? Eu escutei esses dias e achei muito interessante que o leitinho espiritual, o leitinho é aquele que nós, quando vamos lá para a igreja, todo domingo, sentamos lá, né, no culto, e recebemos, através da vida de pessoas ungidas, abençoadas, que estão cheias e vivendo o seu chamado, estamos bebendo leitinho. Agora, quando nós passamos a nos relacionar de forma mais íntima com Ele, e passamos a deixar o rio dele fluir através de nós estamos sendo alimentados do alimento sólido. Você está me entendendo? Porque você está indo mais fundo nele, você tá comendo mais do banquete, você está comendo no banquete espiritual dele, é a tua intimidade diária com ele, para que você flua sobre a vida de outras pessoas. Você não está preocupado apenas, eu só vou lá, sento lá, eles oram por mim, vou viver a minha vida normal. Não. Quando você conhece o Senhor Jesus e passa a sentir fome e sede da presença dele, ele vai gerando em ti esse desejo, essa vontade de viver algo maior nele, viver o propósito dele, viver o chamado dele, seja no seu lugar de influência, seja no seu trabalho, né? Que eu creio que é um chamado do Senhor também, para que pessoas venham fluir nele, amém? Sendo bênção na vida de outras pessoas, seja na sua faculdade, seja dentro da sua igreja, seja no trabalho evangelístico, a visão que o Senhor te deu, ande sobre ela, ande debaixo dela, amém? Em obediência. O que eu falei assim no início lá com relação a você, ficar esperando Deus falar isso, falar aquilo detalhadamente para você, descer e falar, amado, você já tem um relacionamento com o Senhor, Ele vai ministrando em você, Ele vai te fazendo entender todas as coisas, sem que Ele precise desenhar, amém? Sem que Ele precise vir fazer um desenho para você, mostrar, é assim fulano, não, porque Ele já tem ministrado aí no teu espírito, e Ele vai trazer existência a tudo que Ele tem gerado para a sua vida, porque Ele tem pensamentos de paz, não de mau a teu respeito, e Ele tem te chamado para andar debaixo de uma palavra, amém? E quando nós obedecemos a essa palavra e nos colocamos debaixo, mesmo sem entender no início, quando você entra nesse ato de obediência, o Senhor Ele te enche de uma alegria e de uma paz que excede todo entendimento, de estar exercendo, de estar fazendo o seu chamado, amém? Ele não te chamou só para fazer, Ele te chamou para ser. Quando você você vai fluir no fazer também, amém? Porque nele a obra é eficaz, sem ele a obra é morta. A palavra oração fala de orar e de ação. A palavra ide fala de uma ação, fala de um fazer. Então assim, mas para fazer nós precisamos estar cheios dele, nos enxertar dele em espírito e em verdade, e caminhar e obedecer, amém? Ser cheio, primeiro ser cheio, e ande nessa intimidade com ele, obedecendo a sua palavra, que ele vai te capacitando, ele vai te fazendo fluir. Eu gosto muito, ele é assim, adoro comigo. Quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de
de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti. Jesus, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Jesus, para onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração e move-me com o teu amor. Inunda-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Amém? Muitas das vezes a gente tem que se esvaziar das nossas vontades, dos nossos achismos, para andar debaixo da palavra que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Nos esvaziar de nós mesmos e